Olá, meus queridos adolescentes da IEC da Estação. Essa é mais uma aula da nossa EBD. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a existência de Deus na questão da inteligência. É a nossa última aula, tá? Desse trimestre. Vão entrar novos professores para vocês. Agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês aí, tá? Oremos. Senhor Deus, te agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar conhecimento com os adolescentes, Pai, dessa igreja. Que todos, Pai, tenham vontade de aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. E nunca desistam de estar contigo, meu Deus. Te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém. Falando aqui, nossa última aula, mas o assunto não acaba, tá? Se quiserem continuar mandando mensagem, perguntando sobre o assunto, tenho o maior prazer de discutir com vocês. Continue perguntando mesmo após o término dessa temática, tá? O assunto não acaba. Tanto para os nossos professores como os pastores, estamos sempre dispostos a conversar com vocês, tá? Nos busquem, nos procurem. Vamos falar sobre o aspecto do plano inteligente de Deus, tá? Muita gente diz que a gente surgiu do nada, isso a gente já discutiu em outras aulas. Mas o que o cristão fala? O que o cristão usa para se defender? Ele usa vamos dizer assim, três ideias básicas que são chamadas de plano inteligente, ou ideia da inteligência da criação. Uma delas é um negócio chamado, uma palavra difícil, chamado complexidade irredutível. O que é uma complexidade irredutível? É quando você tem um sistema que ele não pode perder partes, pois ele deixaria de ser aquele sistema. Ele é complexo e se ele reduzir alguma coisa da própria complexidade dele, ele deixa de existir como sistema. Assim a gente pode entender o nosso corpo humano. Por exemplo, já imaginou, se tu tirar o coração de alguém, ela deixa de ser um corpo humano, ela não tem mais a composição de um corpo humano, ele não vive mais. Se eu tirar o cérebro, eu também não sou um ser humano completo, eu não consigo viver, né? Da mesma forma, sistemas complexos como o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, são sistemas de complexidade irredutível. Ou vou dar um exemplo mais banal, um livro. Se eu pegar um livro que lá ele tem de capa a capa uma história e eu simplesmente arrancar páginas do meio desse livro, a minha história vai estar incompleta. Esse livro ele tem uma complexidade irredutível. E olha, esse livro ele foi feito por uma inteligência, da mesma forma que o DNA ou que o corpo humano. Eu não posso dizer que o corpo humano foi feito do acaso, nasceu de uma ameba, como eu também não posso dizer que o livro simplesmente surgiu na biblioteca. Tá? Então aqui eu tenho uma cadeia de DNA, só para vocês saberem. O DNA é formado de 4 bases, né, que é o A, C, D, T, G. E aí eles se combinam de diversas formas, formando uma cadeia chamada gene, como se fosse essa seção aqui é um gene. E os genes se enrolam em espirais e vão e entram em cromossomos. Vamos ver alguns dados sobre isso daí. Bom, na complexidade específica, eu vou começar a falar com vocês com relação a essa questão de DNA, justamente para vocês terem uma ideia. Imaginem só, sigam o raciocínio comigo. Como é que pode? Isso aqui está representando uma célula, tá, gente? Se uma célula fosse do tamanho do planeta Terra, tá? Só para vocês terem uma ideia. O planeta Terra, de diâmetro daqui até aqui, ó, ele tem 13 mil quilômetros de distância. Só daqui até aqui, cruzando o planeta. Se uma simples célula, fosse do mesmo tamanho do planeta Terra, uma mitocôndria, que é esse negocinho bem pequenininho aqui dentro da célula, uma mitocôndria, ela teria o tamanho de uma viagem do Rio de Janeiro até Fortaleza, 1970 quilômetros mais ou menos. Agora, se essa mitocôndria fosse desse tamanho, aqui dentro dela ela teria uns bastõezinhos chamados cromossomos. Esses cromossomos, eles teriam o tamanho de uma viagem daqui do Rio até Brasília, que dá 1000 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Esses bacilos teriam em torno de 1000 quilômetros de tamanho. Aí, mas poxa, aqui tem 1900 de comprimento, beleza, e os bacilos são só metade, então cabe só 2? Não, eles têm esse comprimento, mas eles ficam aqui, ó, armazenados aqui de uma forma
que impressiona até os cientistas, como é que coisas tão compridas cabem dentro desse cromossomo aqui, dessa mitocôndria. E da mesma forma, a gente desceria aqui e veria o seguinte, que esse cromossomo, como eu falei para vocês, ó, dentro da célula eu tenho mitocôndrias. Essas mitocôndrias têm dentro delas cromossomos, e os cromossomos são formados de umas molinhas, de uns espirais. E esses espirais são isso aqui, ó, o gene. E se esse cromossomo fosse do tamanho de 1000 quilômetros, o gene, uma seção do DNA, o gene teria em torno de 1,5 km. É como se a gente saísse da igreja lá da estação e fosse até a praia ali, a pracinha da praia, e depois voltasse para a igreja, tá? Esse comprimento aí teria um gene. E, por incrível que pareça, gente, esse comprimento seria de um gene, né? Pois bem, um DNA teria a distância mais ou menos lá da igreja para a esquina. Da porta principal da igreja até uma esquina. A esquina da direita, a esquina da esquerda, não importa. Até a esquerda seria o tamanho de um DNA. E aí, só para complicar mais a história, eu trouxe um átomo, tá? O átomo também seria em torno disso. Desculpa. O DNA em si seria como se saísse da igreja e fosse até a parada de ônibus ali onde tinha o econômico. Não sei nem se tem o econômico ainda. E o átomo, sim. O átomo ele seria do tamanho que coubesse da porta da igreja até a esquina da igreja. Seria o tamanho de um átomo. E aí, para vocês terem uma ideia, o átomo ele é formado de elétrons que ficam do lado de fora, né? A gente falando muito de ciência aqui, e de um núcleo. Da borda do átomo, se a gente visse o átomo como uma bola, o núcleo dele, se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo dele seria do tamanho de uma bolinha de gude. Uma bolinha de gude. Você vê o tamanho das coisas, a complexidade que tem as coisas. E aí eu digo para vocês o seguinte, a dupla hélice que forma o DNA, ela se enrola com um tal de estonas, que são os nucleossomos. E esses espirais, eles se organizam de determinada forma que eles viram uma cromatina, essa cromatina fica condensada e vira o cromossomo. Então esse cromossomo é o resultado disso tudo aqui. Sendo que vocês sabiam que dentro de uma mesma célula existe até 2 metros desse espiralzinho aqui? E que a informação que existe dentro de uma célula, se fosse escrita, a informação que eu digo é o seguinte, é o que determina qual é a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos. A informação que está dentro desse DNA de uma célula, se você fosse escrever, não caberia em todos os livros já publicados. É muita informação. Agora, vocês imaginam, isso tudo aconteceu por acaso ou alguém criou? Alguém muito sábio, alguém muito inteligente. Tá? Então, preste atenção nisso. A complexidade de tudo. Se você encontra uma pedra no caminho, essa pedra é o quê? Pode estar ali sim, por acaso, né? Uma pedra pode estar em qualquer lugar. Mas, se naquele mesmo caminho você encontrar um relógio, você também vai dizer que aquilo ali é por acaso? Aquele relógio existe ali por acaso? É impossível aquele relógio existir por acaso. O relógio, sim, ele tem uma complexidade, né, que a gente falou lá no início, que ela não pode ser desmontada e dizer assim, continua sendo um relógio. A pedra, se eu tirar um pedaço da pedra, ela continua sendo pedra. Mas o relógio, se eu tirar uma peça dele, ele deixa de ser um relógio, ele passa a ser um amontoado de peças. Até com a aparência de um relógio, mas não funciona, não é um relógio, definitivamente. Gente, prestem atenção que nós somos seres criados com inteligência, com raciocínio. Isso tudo veio de uma mente inteligente, de uma mente de sabedoria, de um Deus, o Deus que nós amamos. Agradeço a oportunidade de ter dado aula para vocês durante esse período. Se precisarem, me busquem no WhatsApp.
tá? Eu estou sempre disposto a conversar, eu gosto de conversar sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem na paz de Deus e até mais.